E aí eu vou falar um pouquinho disso com vocês hoje. Muitas vezes também a gente vai utilizar gatilhos mentais, tá? Provavelmente vocês também já ouviram falar disso. A gente vai tratar um pouquinho disso aqui também. Tem muito gatilho mental que a gente não pode usar aqui na advocacia, que até tem opção lá no Google Ads, mas a gente não vai poder usar, tá? Por exemplo, informar promoção, desconto, valores, a questão do orçamento grátis. Apesar de que eu vou analisar umas campanhas aqui com vocês, aleatórias do Google, vocês vão ver que as pessoas colocam, tá? Os advogados colocam, esses dias tinha até 3 orçamentos grátis, orçamentos em 24 horas grátis, alguma coisa assim. E então fica complicado, né? Mas assim, eu faço as minhas campanhas, né? Nós fazemos no escritório todas alinhadas com código de ética, tá? Então, valores a gente não coloca. Tem uma parte lá no Google que você pode pôr os valores se você vende produto, né? Mas aí a gente não traz isso para cá. Então, algumas coisinhas a gente não vai poder usar, mas a maioria dá sim para adaptar para quem presta serviço, né? E nós, advogados que prestamos serviços, estamos ali amparados pelo código de ética, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês. Não, eu vou compartilhar daqui a pouquinho a tela. Primeiro eu vou falar um pouquinho como que a gente vai escrever, então, esses anúncios, né? Esses títulos. Deixa eu voltar aqui. Bom, a primeira dica, porque é sempre técnica, né? Eu sempre falo aqui de técnica que a gente vai usar. A primeira técnica é usar a palavra-chave no título do anúncio, tá? Essa em disparado a primeira técnica principal da sua campanha. Todos os seus anúncios, não importa a área de atuação, tá? Você vai colocar a palavra-chave nesse título, principalmente no título 1, tá? Na aula de ontem eu mostrei para vocês, tem até 3 títulos que vocês podem colocar. Então, de preferência, no título 1, vocês vão inserir uma palavra-chave, tá? Que palavra-chave? A partir do mapeamento que eu mandei para vocês na planilha, vocês vão definir algumas palavras-chave e vocês vão perceber, tá? Que algumas palavras têm mais índice de busca do que outras, tá? E conforme também vocês forem fazendo artigos, vocês vão percebendo o que mais as pessoas têm dúvidas, né? E vocês verifiquem o volume de busca sempre lá no planejador de palavras-chave que tem na aula 2, tá bom? E aí vocês vão definir a palavra-chave, é como se fosse uma palavra-chave ideal para sua campanha, no caso, para o seu grupo de anúncio, tá? Eu dei um exemplo ontem de grupo de anúncio de divórcio. Qual seria uma palavra-chave ideal? Divórcio online, né? Nesse momento aqui, por conta da pandemia, está em disparado aí a busca por divórcio online. Então, essa é uma palavra bem legal para você colocar como título, tá? Quem atua com consumidor, danos morais, vem disparado aí, né? Na área de consumidor. Então, tem algumas palavras que as pessoas buscam mais e você tem que colocar isso no seu título. Então, de preferência, no título 1, tá? A segunda técnica, colocar no anúncio alguma palavra que desperte algum ganho para essa pessoa, tá? E que mate uma objeção. Como que você vai fazer isso? Lá na planilha que eu enviei, tem também uma lista de quebras de objeções. Isso você vai pegando aos poucos, conforme as pessoas vão entrando em contato com você, né? Você vai ali vender o seu peixe e você vai, às vezes, se deparar com algumas objeções. Então, a pessoa às vezes fala, tá muito caro, você tá muito longe de mim, eu não sei se eu vou conseguir, né, me adaptar à consulta via chamada de vídeo. Hoje eu atendi uma cliente por chamada de vídeo e ela estava meio receosa, ela não queria. Ela queria ir presencialmente no escritório. Só que por conta da pandemia, a gente suspendeu os atendimentos presenciais, tá? Então, assim, essa é uma condição minha. O cliente tem que se adaptar à minha condição. Ele também não pode escolher tudo, né? Escolher o dia, o horário, se ele vai presencialmente ou não. Eu falei para ela, olha, no momento a gente está atendendo assim por conta da pandemia. E aí ela teve que se adaptar e quebrei a objeção dela, né? Porque ela falou, é muito documento e tal. E aí a gente conseguiu alinhar isso. E aí fizemos a consultoria por videochamada. Então, às vezes, se for um cliente com uma idade mais avançada, pode ser que ele traga essa objeção, né? Eu não sei usar direito o celular. Então, dê opções para ele de chamada até pelo próprio WhatsApp, chamada de vídeo via WhatsApp, né? Que é bem simples, basta ter o WhatsApp instalado no celular.
A gente usa bastante também o Google Meet, e às vezes tem aí o Zoom, tem até o Skype, então dê opções para o cliente, né? E aí a outra cliente que eu atendi hoje, ela preferiu por WhatsApp, né? Chamada de vídeo pelo próprio WhatsApp. Então, tenha essa flexibilidade, né, de opções. Não deixe o cliente escolher tudo, mas você também tem que ser um pouquinho flexível nessa questão, né, principalmente da videochamada. Tem alguns clientes que têm alguma dificuldade referente a isso, tá? E aí, o seu anúncio, então, você vai fazer um anúncio para quebra de objeção, tá? E um anúncio para mostrar um ganho para aquele cliente. Ou seja, no nosso caso, que ele vai conseguir resolver o problema dele, tá? Você vai mostrar para ele que você é capaz de resolver o problema dele, que você sabe qual é o problema dele e que você vai resolver aquilo. Como você faz um anúncio desse tipo? Você pode informar quanto tempo você tem de atuação, de experiência naquela área, tá? Isso é bem legal para informar, o cliente se identifique e fala, nossa, essa pessoa realmente tem experiência, né, nessa área, ela é especialista nessa área. Você informa se você for especialista na área, tá? E isso traz um ganho para o cliente, tá bom? Eu sempre trago alguns exemplos aqui, mas usem a criatividade, tá? Vocês podem até compartilhar para a gente ter mais exemplos dessas formas, né, de escrita persuasiva. Deixa eu beber uma água aqui. Então, essa é a segunda técnica de escrita de anúncio. A terceira técnica tem a ver com anúncio também, mas é mais com a descrição, tá? Na aula de ontem eu mostrei também que a gente vai ter 2 descrições para colocar no nosso anúncio. O que a gente coloca nessa descrição? Primeiro, sua área de atuação, tá? Defina, claro, a sua área de atuação, mas você não vai simplesmente colocar atuação em direito do consumidor, atuação em direito de família e sucessões, atuação em direito trabalhista. Informe, dentro da sua área de atuação, qual o problema que você resolve daquela pessoa, tá? É essa a ideia. Às vezes você colocar um termo técnico da sua área de atuação, ela não vai entender o que é e não vai entender que aquilo vai resolver o problema dela, tá? Então, essa técnica de escrita, de descrição também é muito importante. E é legal também você fazer uma ligação, né, entre o título que você coloca no anúncio e a descrição. É como se você estivesse conversando com a pessoa que está vendo o seu anúncio. Tem que estar tudo interligado, né, tem que estar redondo ali. Uma coisa tem que ter a ver com a outra. Então, você faz o seu título 1, o título 2 e continua, faz uma ligação, um gancho para a descrição. Tá? Como se você realmente estivesse conversando com a pessoa. E esse gancho a gente vai levar também para as extensões. Eu vou falar hoje com vocês sobre extensão de anúncio, tá? E é uma conversa, né? A gente vai fechar ali um ciclo. Começa no título, vai para a descrição, termina na extensão, tá? Vai tudo conversar. Campanha, seu anúncio vai conversar, tá? Com o cliente. A próxima técnica, então, é a de extensão de anúncio. Eu vou compartilhar daqui a pouquinho minha tela com vocês para mostrar como que a gente faz isso. Vou dar exemplos, vou lá no Google mostrar para vocês alguns anúncios, né, que eu vou fazer cliques didáticos, que a pessoa vai ter que pagar, mas é para fins didáticos que eu vou mostrar para vocês. É legal também vocês fazerem essa pesquisa, coloca lá a sua área de atuação, verifica os anúncios que aparecem, verifica o que o primeiro anúncio tem que o segundo não tem, tá? Porque geralmente o primeiro anúncio que o Google disponibiliza é um anúncio bom, tá? É um anúncio que tem um índice de qualidade muito bom. Então, provavelmente, ele vai ter extensão de anúncio, ele vai ser bem completo, tá? Ele vai ter extensão de anúncio, ele vai ter uma descrição muito boa, um título muito, muito bom, você verifica isso. Aí você vai para o segundo anúncio. Aí você olha, o que será que esse anúncio tem de diferente do primeiro? Por que ele apareceu em segundo? Tá? Nem sempre é só pelo dinheiro, né? Aliás, 90% das vezes não é pelo dinheiro, é pela forma como o anúncio está colocado ali. O Google, ele quer que a pessoa que está tendo a experiência com o seu anúncio seja correspondida, tá? Então, ele quer que a pessoa bata o olho no seu anúncio, se identifique, clique no seu anúncio e se identifique com o seu site também, tá? Então, é um conjunto aí de coisas que vão se interligando, tá bom? Então, eu vou tratar de extensões com vocês daqui a pouquinho também.
que mais que tem aqui? E também a questão do site, como eu falei, uma coisa vai se interligando com a outra. O seu site, ele tem que estar de acordo com a sua campanha. Você pode achar isso óbvio, mas eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco, a maioria das pessoas não fazem essa ligação. Por exemplo, e os advogados principalmente, porque falta essa questão do marketing, né? A gente muitas vezes acaba não estudando, né, não se aprofundando nisso, vai fazer o anúncio e faz o anúncio, a página de vendas do nosso site de forma errada, tá? O que tem que ter no nosso site? Se o meu anúncio é de direito de família, e eu trato ali naquele grupo sobre divórcio, no meu site, obrigatoriamente, eu vou ter que falar de divórcio, tá? Parece óbvio, mas vocês vão ver que as pessoas não fazem isso. O que eu vejo muito? A gente clica, entra no site do advogado ou do escritório, tem tudo misturado. Ele fala de trabalhista, de tributário, de família, de tudo que vocês imaginam. E a pessoa fica perdida naquele site, né? O que ela faz? Volta lá para o buscador do Google para achar um site que ela bata o olho e veja o que ela quer, o que ela pesquisou, tá? Ou seja, a palavra-chave que ela jogou no Google. A palavra-chave que ela digita lá no buscador e dá Enter, ela quer encontrar na página de vendas, ou seja, no seu site, tá? Tem que ter essa ligação, essa interligação, tá bom? E agora eu vou então compartilhar para vocês, para a gente analisar alguns anúncios, tá? Deixa eu vir aqui para compartilhar a tela. Só confirma para mim se está compartilhado aqui. Tá sim, foi. Tá aparecendo a minha campanha? Sim. Perfeito. Antes de vir para a campanha, eu vou abrir o Google aqui com vocês. Deixa eu ver aqui uma área de atuação para pesquisar. Vou pôr divórcio extrajudicial. Vamos lá ver o que aparece. Bom, vamos lá. Primeiro erro, né? Que a gente já bate o olho e vê. Simule o valor agora. Tá? Então, assim, se eu fosse do Tribunal de Ética, eu ia notificar esse advogado. Né? Vamos ler o que ele coloca aqui. Então, advogado para divórcio, né? Condiz com a palavra-chave que eu joguei aqui. Tá? Eu quero divórcio, né, buscar um profissional para divórcio, apareceu o advogado para divórcio. Então, condiz. Simule o valor agora, deixa eu ver o que ele traz aqui. Utilize nossos simuladores e saiba qual é o valor para que você possa se divorciar. Esquisito, né? Atendimento 24 horas por dia, é um diferencial desse escritório. Legal, bacana. Direito de família, a atuação. Escritório em Guarulhos, legal também, colocou a localização, né? Geralmente as pessoas querem profissionais que estejam perto delas, porém ele não segmentou, tá? Porque aqui eu tô bem longe de Guarulhos. Vou mostrar para vocês, descer aqui a minha tela. Geralmente aparece aqui embaixo a minha localização, ó. O Google puxa por isso daqui, tá? Eu tô nessa localização, então ele não segmentou como deveria, porque tá aparecendo para mim. Eu devo estar de Guarulhos a uns 10 quilômetros, acho que até mais. Assim, de carro até é perto. Mas se eu estou procurando um profissional para resolver um problema com urgência, pode ser que eu não queira esse profissional que está em Guarulhos. Tá? Então, segundo erro aqui, a localização, segmentação de localização. Tá? Vamos lá. Apoio durante o processo, outro diferencial, legal. E aí ele elenca, né, alguns serviços que ele presta. Serviços, divórcio, né, ficou aqui em negrito, porque foi a palavra-chave que eu coloquei aqui no buscador, tá? Aí ele traz guarda de filhos, regime de visitação, pensão alimentícia. Aí eu falo, peraí, eu joguei divórcio extrajudicial e ele tá falando de todas essas outras áreas aqui, tá? Então, até que ponto isso daqui é vantajoso? Eu já não faria o anúncio de divórcio dessa forma, tá? Eu falaria mais sobre minha área de atuação, que é o divórcio. Eu falaria que eu faço divórcio em cartório, divórcio litigioso, divórcio online. Eu desmembraria a questão do divórcio específica, tá? Bom, então essa questão de simular o valor, eu fiquei curiosa, vou dar um clique didático aqui para a gente ver o que é isso daqui.
Ele não traz um nome fantasia, né? Ele coloca Advocacia Leite, provavelmente é o nome do escritório. E olha que bizarro. Simule agora o valor para você realizar o divórcio. Complicado, né? Vamos ver o que ele traz aqui. É um formulário. Aqui tem o nome da advogada, então provavelmente é o nome do escritório esse daqui mesmo, Advocacia Leite. Olha, é que aqui em São Paulo, como eu falei na outra aula ao vivo, é meio que a casa da mãe Joana, tá? A questão do Tribunal de Ética. Ninguém é pego aqui, tá? Vocês vão ver, eu vou mostrar mais modelos aqui que o pessoal anuncia, aparecem umas coisas bem esdrúxulas, tá? Bem bizarras. Bastante. Então, assim, esse daqui já é esquisito, bem esquisito. Depois eu vou dar uma olhada melhor nesse site deles, mas nem vou denunciar nem nada, meu objetivo não é esse, né? Vamos fazer cada um aí o seu trabalho. Uma extensão que ele trouxe aqui nesse anúncio, de chamada, vocês estão vendo aqui, ó, vou tentar selecionar. Ele traz o número do celular dele. Isso aqui é uma extensão de chamada, tá? Aí aqui é a URL do site dele. E aqui eu analisei com vocês, então, esse anúncio, o que daria para ele melhorar, tá? Eu acho que ele teria que direcionar melhor para divórcio esse anúncio. Ele cita que só aparece uma palavra-chave aqui em negrito. Se ele tivesse desmembrado só a questão do divórcio, talvez o Google teria desempenhado melhor isso daqui para ele, tá? Porque, por exemplo, se alguém pesquisar como guarda de filhos, pode achar esse anúncio aqui dele, só que com título de advogado para divórcio. Então, já viu que não está batendo? Não está adequado, tá? Não está redondo isso daqui, tá bom? Deixa eu ver mais um aqui, o de baixo. Vamos lá. Tem também a extensão aqui do telefone. Aqui ele fala exatamente o que eu coloquei lá, divórcio extrajudicial. Aí do lado, como extrajudicial é um termo mais técnico, ele coloca divórcio em cartório, para a pessoa não ter dúvida, tá? Aí aqui ele põe, ó, especialistas em divórcio extrajudicial, divórcio em cartório, precisando de advogado de família, um de nossos profissionais vai te ajudar, tá? Então essa palavra aqui é um gatilho mental bem legal colocar, ajudar, urgência. Então, aí aqui, ó, sigilo absoluto, né? Ou seja, a pessoa que tá lendo isso daqui, né, vai bater o olho nisso e vai falar, legal, eles têm um sigilo, minhas informações não vão aí vazar. A ideia é que isso não aconteça, né? Que mais? Focado em cliente, serviço personalizado, legal. Aí, arredores, ele coloca todas as regiões que ele atende, que são regiões bem próximas, né? Uma da outra aqui. São bairros bem próximos. Gostei, legal ele colocar isso daqui. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, que um bairro é bem próximo ao outro, é legal você fazer isso. Se na sua cidade, né, os bairros forem próximos, né? Você pode estender a sua área de atuação aí para os bairros. Então, eu acho que vocês estão pegando aí o jeito da coisa, tá? Eu vou colocar, fala para mim aí nos comentários alguma palavra-chave da sua área de atuação. Deixa eu voltar aqui, para a gente pesquisar. Ô, Thalita. Oi, Thalita. Quando eu insiro, por exemplo, divórcio extrajudicial no meu buscador, aqui não aparece anúncio nenhum. Pode ser que não tenha anúncio. Verifica, como eu mostrei aqui, puxa o seu navegador do Google aqui para baixo, vê se ele está buscando a sua localização. Porque às vezes quando você bloqueia isso no seu navegador, pode ser que por isso que ele não está encontrando nada. Então pode ser sim. Como eu falei para o pessoal, você mora numa cidade pequena. Então, você mesmo já me falou que os advogados não anunciam quase aí na sua cidade. Então, pode ser que seja aí um campo legal para você explorar, tá? Falem aqui para mim alguma palavra-chave da área de atuação de vocês. Aí eu jogo aqui no Google para a gente analisar alguns anúncios. Beber uma água enquanto isso. O seu também, Mari? A Mari é daqui pertinho de mim, a gente trabalhou até junto já. Vê se o seu Google tá puxando sua localização. Palavra-chave para a área de atuação? Isso, fala aí para mim. Que tal não incidência de PIS/COFINS na base do ICMS? Jesus, que palavrão, né? Vou ver se acha alguma coisa.
Juros abusivos, legal. Vou pesquisar também. Vou pesquisar primeiro juros abusivos, tá? É uma palavrinha, tá mais fácil. Como eu falei para vocês, pode ser termo de pesquisa também, tá? Não precisa ser só uma palavra específica, pode ser uma frase, tá bom? Que nem o Diego falou. Aí é mais segmentado ainda, mais específico ainda, tá? Vamos lá, juros abusivos. Tá aparecendo aí para vocês a minha tela? Sim, Tá aparecendo, né? sim, sim. Juros. Ó, aqui ele já traz algumas coisas, ó, moratórios, de mora, composto. Vamos ver se aparece alguma coisa disso. Vamos lá. Esse cara aqui, será que ele é um contador? Esse primeiro? Pare de pagar juros abusivos, faça já o seu cálculo online. Não aqui tá como uma consultoria, tá? Não deve ser um escritório específico, né, de advocacia. Claro que deve ter, né, o jurídico ali integrado, né? Mas é um pouquinho mais amplo. Mas esse anúncio aqui, por que ele tá em primeiro? Ele tá perfeito, tá? Ele tá redondinho. Vamos analisar. Isso aqui que vocês estão vendo aqui, esses links, são as extensões, tá? Eu vou mostrar com vocês daqui a pouquinho. Por que ele apareceu em primeiro? Vocês estão vendo que ele é o único anúncio aqui que tem extensão? Ó, esse aqui não tem, só tem a de chamada. Esse aqui de baixo tá bem pobrinho, coitado, ó. Tem quase nada. Esse aqui também. Então, ó, deixa eu voltar aqui. Nessa primeira parte, o Google vai mostrar para você 4 anúncios, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui é o Google Meu Negócio, tá bom? Aqui, geralmente, essas pessoas que estão aqui não pagam. Mas só quem está em primeiro, quem tem muita avaliação, tá? Então, lá no Google Meu Negócio, o bom é você ter avaliações, tá? Então, ó, o primeiro e o segundo são os que têm avaliações. E aí você vai descendo, aparecem algumas perguntas, né? Aqui são alguns artigos, então são pessoas que posicionaram isso daqui sem pagar, tá? Esses artigos aqui são posicionados sem que você coloque dinheiro no Google. Vou descer mais um pouquinho. Outros artigos. Aqui, ó, começou a aparecer anúncio de novo, tá? Por quê? Aqui no final, no fundo, o Google ele te traz mais 3 anúncios, tá? Esses aqui são os piores, tá? Vamos ranquear dessa forma. Lá no começo da página são os melhores anúncios. Aqui para o final são os piores, tá? É o que o Google entendeu, né, como índice de qualidade mais baixo. Pode ser que seja também pelo valor que eles colocaram ou pela própria qualidade do anúncio que eles fizeram. Página, o site, né, a página de vendas, o site pode ser que não tenha ligação com anúncio. Depois a gente volta aqui para dar uma verificada. Então, vamos subir. Bom, pare de pagar juros abusivos. O que ele atacou aqui? Qual o gatilho mental? A urgência, né? Então, ele usou um gatilho mental bem legal aqui. Faça já o seu cálculo online. Então, aqui, ele deu uma opção da pessoa não sair de casa, né? Fazer o cálculo dela de forma online. É um facilitador, hoje em dia, né? Para o mundo digital. Então, tá bem legal o título dele. E aqui, o que ele traz? Revisão de juros de cartão de crédito. Aí, aqui o juros ficou em negrito, porque foi a palavra-chave que eu joguei aqui. Cheque especial, veículos e mais. Confira. Evite os juros abusivos. Outro gatilho mental aqui. Evite, né? Ele traz uma dor que a pessoa tá tendo. Tá? Ela tá ali tendo um monte de juros rolando e aqui ele fala que ela vai evitar os juros. Economize agora, tá? Isso daqui a gente não vai poder usar. Economize, né? Como eu falei para você, não pode, só que a gente vê de tudo aqui. É um gatilho mental também, forte, né? Desconto, promoção, economize. E faça já o seu cálculo online. Dívidas de empréstimo, reduza sua parcela em 70%. Simulação online, que ele já informou ali em cima. Dívida de cartão de crédito de novo. Tá? Então, esse anúncio aqui tá bem completo, tem as extensões, tá? Vou mostrar para vocês. Isso daqui é um link que provavelmente ele colocou um artigo onde ele tá falando do que tá escrito aqui, tá? Só que assim, eu coloquei juros abusivos e ele traz um monte de coisa aqui,
Por quê? Porque juros envolve não só cartão de crédito, não só cheque especial, envolve tudo isso, tá? Então, é algo mais abrangente, não é tão segmentado. Então, ó, eu vou clicar aqui para vocês verem. Vai cair lá no site dele, ó. Aí aqui tem uma página de captura, né, que a gente fala que ele vai enviar alguma coisa aqui, ou um e-book, aqui no caso é para entrar em contato já. Ó, como me livrar da dívida de cartão de crédito. Então tá linkando, né, com o que ele colocou lá. E aqui é um artigo. Ah, tem algumas perguntas aqui, ó, ele já colocou isso daqui no site dele, que é tipo, tem o botão do WhatsApp, ó, e tem isso daqui que é quando a pessoa acessa pelo computador. É tipo um chat mesmo, tá? E ele recebe. Isso daqui eu vou falar, para quem tem domínio próprio, eu vou falar com vocês sobre isso daqui. Então tá bem legal o anúncio dele. Ó, extensão, dívida de cartão de crédito. Eu cliquei e caí onde? Dívida de cartão de crédito, tá? Então, esse é o anúncio ideal que a gente tem para fazer. Vamos ver o de baixo, ó. Checkup. Deve ser o nome, deve ser não, é o nome da empresa, tá? Consultoria. Soluções em juros abusivos. Aí ele trouxe só a descrição, né? Ele não colocou extensão. Pode ser também que ele até tenha colocado extensão, tá? Só que o Google não liberou isso porque entendeu que o anúncio dele não é tão relevante. Tem essa questão também. Nem sempre o Google vai mostrar a extensão que você adicionar lá na sua conta, tá? Quanto melhor for a sua campanha e o seu índice de qualidade for melhor, a gente vai falar desse índice nas próximas aulas, aí sim o Google vai completar com a sua extensão, tá? Aí esse daqui, né, ele só colocou que são especialistas, faça cálculo hoje mesmo, então ele podia, né, desenvolver um pouquinho mais a descrição dele. Quanto mais completo, melhor, tá? Às vezes a gente acha que as pessoas não vão ler, porque estão na internet, mas muito pelo contrário. Ó, aqui ele fala que aqui é um escritório de advocacia, ó. Reduzir parcelas, peça sua simulação grátis. Não tem a palavra-chave aqui, ó. O que eu procurei? Juros abusivos. Tem isso no título? Não. Por isso que ele é o último aqui, ó. Em 4 anúncios ele está aparecendo em último lugar. Não tem a palavra-chave que aciona esse título, tá bom? E aqui ele coloca assim, ó, análise técnica gratuita, já não pode, né? Porque é um escritório de advocacia. Advogados especializados em redução de prestação. Ele não fala nem de juros, ele não fala de juros em lugar nenhum. Então, assim, a chance da pessoa clicar nesse anúncio aqui é muito baixa, tá? Porque não traz nada do que eu procurei, tá bom? Por isso que ele tá aqui em último, né? Em 4º lugar. Vamos descer um pouquinho. Oi. Apesar do clique, né, de não gerar clique, em tese estaria gastando da mesma forma, né, por estar aparecendo ali no anúncio. Não, aqui, ó, por exemplo, quem gastou aqui? Esse cara aqui, porque eu cliquei nele. Esse cara, segundo cara aqui, o 3º e 4º não gastaram nada até agora, tá? Porque não tiveram clique. O Google vai jogar eles aqui, mas eles não vão gastar. O que vai gerar isso daqui para eles? Impressão. Que é essa métrica aqui, ó. Impressões. Tá? Impressão significa que está disponibilizado lá. Agora, se clicou ou não, aí já é nessa outra métrica. É aqui que vai gastar, tá? Você só vai gastar se você tiver o clique. Se você tiver impressão, você não gasta, tá bom? Não, essa dúvida é legal, porque às vezes traz esse receio. Será que tá gastando ou não? Esse cara aqui, o primeiro gastou porque eu cliquei e foi um clique didático, tá? Aí, o que ele gastou? Ele gastou o valor dessa palavra-chave aqui agora, tá? Ele gastou o valor referente a juros abusivos, que é uma palavra-chave que ativou o anúncio dele. Agora, esses outros aqui, o 2º, o 3º e o 4º não gastaram porque eu não cliquei, tá bom? Ok, agradeço. Posso aproveitar a oportunidade para me ratificar? Claro! Eu acredito que na minha fala passada eu disse que a exclusão do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS, né? Mas na verdade é o contrário, tá? Você exclui o ICMS da base de cálculo da PIS e COFINS. Ah, claro! Com certeza. Ok? Falando grego, né? De tributário.
Funciona muito bem para empresas fora do Simples Nacional. Sim, é uma área de atuação muito rentável, né? É, com Muito boa. certeza. São empresas consideradas, né, de pequeno e médio porte, né? A partir de pequeno e médio porte, mas são empresas que em cidades grandes assim é fácil, tranquilamente de achar empresas com faturamento de R$ 1 milhão por mês. Sim, exatamente. Para quem atua aí com tributário, é uma área aí para se explorar. Muito boa. Ó, Thalita. A Thali fazendo graça. Falando grego, né? Tá falando grego com esse bando de termo aí de tributário. Não, Thali, não tô xingando ninguém, não. Bom, e esses caras aqui que estão no final da página? Vamos analisar. O que ele põe aqui no título dele? Sistema revisional de juros, com programa e curso pericial. Então, aqui é alguma empresa que está dando algum curso aí de perícia, tá? Ou seja, não tem a ver com o que eu estou querendo, tá? Até tem a palavra juros aqui, mas não tem a ver com o que eu estou buscando. Isso aqui é um curso, para advogados, contadores, né, profissionais que queiram atuar no ramo. Esse cara aqui precisa segmentar melhor o anúncio dele, tá? Porque não tá condizendo com o que eu estou buscando aqui. Por isso, inclusive, que ele está aqui no final. Mas, por que ele apareceu no primeiro lugar dos piores? Aqui a gente está falando o ranking dos piores no Google, né? Dos anúncios piores. Porque ele ainda é melhor que esses outros dois. Porque ele colocou extensões, tá? Então, assim, ele está falando de curso, aí aqui ele põe uma extensão falando que é um sistema online. Legal. Só que ele tinha que segmentar isso daqui para quem está procurando curso. Para esses profissionais que buscam o curso que ele oferece, tá? A segmentação dele tinha que ser essa. O que mais ele coloca aqui? Que queiram atuar no ramo de direito bancário. Então, ele tem que segmentar isso daqui lá para o direito bancário, tá? Fácil, prático, intuitivo. Conheça agora mesmo. Cancele quando quiser. Aqui. Isso aqui é um gatilho mental legal, né? Porque a pessoa fala, não vou ficar atrelada, então não vou ter multa. Isso aqui é uma vantagem dele, tá? Rápido e intuitivo, outra vantagem desse curso. Sucesso garantido, né? Não sei. Ganha dinheiro, também meio duvidoso. Essas duas coisas que ele informou aqui é meio duvidoso. Mas é um anúncio até bom, tá? Não tá ruim o anúncio dele. Só que ele segmentou errado, tá? A pessoa que tá procurando por juros abusivos, provavelmente é porque ela tá sofrendo isso daqui, é a dor dela. Ela tá lá tendo juros em algum cartão de crédito, alguma coisa, é um juros abusivo e ela quer resolver. Ela quer um profissional para resolver. E aqui, esse anúncio é para quem atua, é para o profissional que atua para essa pessoa fazer um curso sobre isso e conseguir clientes. Então, tá vendo que não tá ligando? Então, esse é o primeiro aqui do ranking dos piores, mas ele ainda conseguiu ser um pouquinho melhor, porque ele colocou algumas coisas legais aqui no anúncio dele. Vamos para o segundo. Revisão de juros hoje mesmo. Reduz o valor da parcela. Tá. Que mais? Cansou de pagar juros abusivos? Ele fez aqui uma descrição em formato de interrogação. Legal. Reduzem até 60% as parcelas do seu financiamento. Outra vantagem aqui que o serviço desse cara aqui traz. Contato via formulário. Não sei até que ponto isso aqui é vantagem, né? Porque a pessoa geralmente está procurando falar, nossa, formulário, peraí. Será que é difícil, né? Não sei o que é isso. Atendimento via WhatsApp, aqui já é mais legal, né? O WhatsApp todo mundo tem, bem mais fácil. Atendimento via e-mail, então ele traz, 3 formas de atendimento, tá? Ele disponibiliza. E mais atendimento via telefone. Legal. Só que ele comeu toda a descrição dele falando isso daqui. Ele podia ter criado extensão, né? Para falar isso. E aqui ele podia descrever mais um pouquinho Isa? o que ele faz, o que ele resolve. Oi. Tinha caído a imagem aqui pra mim. Agora voltou. Voltei. Voltou? Sim, pra mim voltou. Deixa eu mostrar de novo aqui. Né? Então, eu estava analisando esse aqui da revisão, tá? Aqui, ele informou todas as formas de atendimento dele. Só que ele descreveu isso daqui lá na descrição 2 do anúncio, tá? Isso aqui tá na aula que eu mandei ontem para vocês. Ao meu ver, ele tinha que ter descrito mais o que ele resolve aqui e ter colocado essas opções como extensões,
tá? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como que a gente faz isso. Então, talvez por isso que ele caiu aqui no ranking. O que mais que ele pôs? Ó, aí nas extensões ele colocou quem somos, área de atuação, entre em contato, tá? Só que é informações básicas, mas que não tem necessariamente a ver com o que eu estou procurando. E aqui é uma extensão de local, tá? Então, se eu clicar aqui, ó, provavelmente vai cair lá no Maps. Ó, já cai direto no Maps. Essa extensão é legal também, mas você tem que ter um local físico para atender. Não adianta nada você colocar o endereço se a pessoa não pode ir lá para ser atendida nesse espaço físico, tá bom? E o último aqui, ó, não pague juros abusivos, simule agora. Deixa eu ver o que ele traz. Aqui ele fala que é um escritório de advocacia, né? Ó, Martins e Luz Advogados. Utilize nosso simulador, né? Até legal quem atua na área verificar o que é esse simulador aqui que a galera tá trazendo no site, né? Como eu não atuo na área, eu nunca tinha visto isso, que tem um simulador que você pode pôr no seu site, né? Já fica ligado nisso. O outro anúncio lá em cima também tinha. Ó, utilize o nosso simulador e saiba agora mesmo se está pagando juros abusivos. Ou seja, é uma vantagem que ele traz para a pessoa aqui simular no próprio site dele, tá? Eu não sei até que ponto isso daqui é permitido para um escritório de advocacia, tá bom? Eu posso até fazer esse levantamento para vocês, porque eu fiquei até curiosa para saber o que é esse simulador. Aí, o que ele traz aqui? Tenha seu carro quitado. Ele tinha que segmentar melhor, porque aqui ele está falando de carro, né? Financiamento de carro e os juros, né? Referente a esse financiamento. Então, eu acho que ele podia segmentar um pouquinho melhor. Até 70% a menos, centenas de causas ganhas. Beleza. Centenas de causas ganhas. Ó, Olha só. Não é uma ou outra, são centenas. Então, tá complicado esse anúncio, né? Como eu falei, aqui em São Paulo. E essa rua aqui é bem próxima aqui, no bairro. Olha um erro aqui que ele cometeu. A extensão dele tá falando de advogado trabalhista. Então, assim, advogado previdenciário, ih, trabalhista. Oi. atalhe. Então, deixa eu ver. Esse simulador é uma calculadora que você coloca o ano do contrato, valor e número de parcelas. Legal. Eu também não sei se isso é devido. Eu vou buscar essa informação para vocês com a OAB aqui de São Paulo também, tá? Vou buscar isso. Para quem atua na área, é uma vantagem você colocar isso no seu site, tá? Mas será que é permitido? Como eu falei, aqui em São Paulo eles não vão notificar, tá? Sim, exatamente. Por isso que eu gosto de analisar com vocês os anúncios, tá? É legal vocês fazerem isso também, verificar. Até de áreas que não são do direito, né? Você verifica o anúncio e fala, isso daqui é legal, por isso que o anúncio apareceu em primeiro. Tenta trazer isso para sua advocacia, se for permitido. Mas esse simulador aí, sinceramente, eu nunca tinha visto, não. Tem que ver se realmente um escritório, né, de advocacia pode ter isso no site. Não é simulador, ele pede informações, tá? É um formulário. Ah, tá, entendi. Aqui nesse site, nesse anúncio, né, ele fala que é um formulário, tá? Então depois eu vou puxar essa informação para vocês. Então aqui eu estou procurando o quê? Juros abusivos, né? Quem atua nessa área? Geralmente é advogado que atua com consumidor, né? Direito com consumidor e direito bancário. E aqui ele me coloca uma extensão de trabalhista. Então não está batendo, né? Ó, advogado previdenciário trabalhista. Estamos pertinho de você, legal. Já tem aqui, se bem que já tem a extensão de localização, tá? Deixa eu ver clicando aqui para onde que vai. Eu acho que aparece a home deles, ó, não tem nada a ver, tá? Tinha que aparecer alguma coisa de endereço, tá? Ou nessa aba de contato. Porque se ele tá falando que tá perto de mim, por que ele me joga para home do site do escritório dele? Ele tinha que me jogar para cá, tá? Então, uma coisa tem que estar ligada com a outra. Deixa eu voltar aqui. Bom, aqui, só dessa página deu para a gente analisar o que dá certo e o que dá errado. Tá? Daqui a pouquinho a gente volta para as análises. Eu acho bem legal trazer isso para vocês. Deixa eu voltar aqui para vocês.
Se vocês tiverem dúvida, pode mandar. Eu vou falar agora das extensões, tá? As extensões, elas complementam o seu anúncio, tá? Além de complementar, ela vai te dar uma qualidade melhor para o seu anúncio. Seu índice de qualidade vai aumentar, tá? A gente vai ter uma aula que eu vou tratar de índice de qualidade, é uma pontuação que o Google dá para sua campanha de 1 a 10, tá? Ou seja, quanto mais perto do 10, melhor, tá? E isso vai dar impacto no quanto você gasta, inclusive, tá? Por isso que não é só o dinheiro que você põe. Se você está começando com R$ 5 por dia e a sua pontuação no índice de qualidade for uma pontuação 8, 7, até 6, dá ainda para ter um resultado bom. Agora, se você põe R$ 100 por dia e sua pontuação é 2, você não vai ter resultado nem colocando R$ 1 milhão por dia, tá? Então, deixa eu compartilhar agora com vocês a minha tela, lá do Google, da plataforma. Deixa eu atualizar aqui. Só confirma para mim se a tela está aparecendo para vocês. Tá, sim. Legal. Então, aqui, a nossa home, né, da plataforma do Google, é sempre essa opção de visão geral aqui no menu à esquerda, tá? Então, se você vier na visão geral, ele vai te dar a visão geral da sua campanha. Na aula que eu gravei ontem, eu mostrei, tá, como que eu fiz os anúncios, os grupos, aí vai começar a aparecer algumas métricas a mais aqui para vocês, tá? De palavra-chave, da própria campanha, né? Eu dei um exemplo de uma campanha de direito de família, e aqui no final aparecem os meus anúncios, né? Como que eu coloquei só a título de exemplo mesmo, tá? Para vocês verificarem onde que eu faço isso. Tá tudo na aula de ontem. Quando você vem aqui no menu, tem a opção anúncios e extensões. Você vai clicar aqui. Tá? Primeiro faça a aula de ontem, tá? Faz a aula de ontem e depois você vem para cá se você ainda não assistiu. Aí aqui ele vai mostrar todos os anúncios que eu criei, tá? Então eu vou descer aqui. Ele vai mostrar o meu anúncio, aí ele vai mostrar a campanha, o nome da minha campanha e o nome do meu grupo de anúncio, tá? Eu fiz só um ontem com vocês para exemplo, mas, por exemplo, de direito de família vai ter grupo de divórcio, de pensão, de guarda, e aí vai vir tudo separadinho aqui, tá bom? Então, esses foram os anúncios que eu criei ontem. Aí você vai voltar aqui no menu, tá? Então, você clicou em anúncios e extensões, aí ele cai na aba de anúncio e você vai clicar aqui em extensões. E é aqui que a gente vai criar aqueles links que ficam abaixo do nosso anúncio, tá? Você pode vir tanto nessa opção aqui de criar ou nesse maisinho aqui do lado. E aqui ele vai te dar várias opções, tá? Algumas coisas que eu já vou falar que a gente não pode usar. Extensão de promoção, né? Felizmente a gente não pode usar. Como eu falei, aqui em São Paulo, ninguém tá nem aí para nada, tem gente que usa, então assim, eu não uso, né? Minha consciência está tranquila com o código de ética. O que mais? Extensão de aplicativo, para quem é desenvolvedor aí, de aplicativo, a gente também não usa. Extensão de preço, também não usamos, tá? Essa extensão aqui de local de afiliados também não. Extensão de local nós vamos utilizar, tá? Para quem tem escritório físico ou para quem atende num coworking, tá? Mas aí para colocar o endereço do seu coworking, você tem que verificar qual o seu plano. Se você tem um plano de utilização de endereço, se você só aluga, né, realmente a sala, tem que verificar lá, tá bom? Que mais? Extensão de chamadas, tá? A gente vai usar. Extensão de frase de destaque e extensão de site link, tá? Eu vou começar com esse site link. Aí ele vai mostrar aqui, ele vai falar, né, adicionar extensão de site link, aí ele fala, é preciso ter 2 extensões de site links diferentes para que eles apareçam nos seus anúncios, tá? Então, ou seja, primeira regra, 2 site links. O que é isso? Você vai colocar um link do seu blog,
tá? Com algum artigo que tenha relação com a sua campanha, com o seu anúncio. Então, se eu estou num anúncio de divórcio, eu vou colocar um link de um artigo que eu falo sobre divórcio, tá? Daqui a pouco a gente volta para os exemplos. Às vezes acontece, a pessoa coloca um anúncio de divórcio e põe um site link de pensão alimentícia. Então, não está batendo, tá? Aqui eu posso adicionar só no meu grupo, que nem eu falei agora. Eu não vou adicionar título de campanha, senão no meu anúncio de divórcio vai aparecer site link de guarda compartilhada e vice-versa, tá? Então eu vou segmentar cada anúncio com o seu site link, tá bom? Então eu vou por aqui, grupo de anúncio, aí ele vai pedir para eu clicar na campanha, e no caso só tem um grupo, né? Quando você fizer, os seus grupos vão aparecer todos aqui, você escolhe qual que você quer e conclui, tá? Aí ele já vai aparecer aqui, então, que eu escolhi o grupo e o nome do meu grupo. Aí, no caso, eu vou usar uma nova, porque eu não tenho nenhuma que eu já tenha feito, tá? Aqui ele até aparece algumas coisas, ó. Pode ser que ele tenha pego informações, ó, até do meu Facebook, eu acho que aparece o nome da minha faculdade que eu estudei. Então, ele pega algumas coisas aleatórias aqui. Eu vou criar um novo, tá? Texto do site link. E aqui do lado direito, ele vai mostrando como que vai ficar, tá? Então, ele sempre mostra para dispositivo móvel e para computador, tá bom? Aí, por exemplo, esse meu grupo, então, é de divórcio, tá? Então, eu posso pôr divórcio extrajudicial, tá? Então, o meu site link vai ficar assim. Aí, aqui, linha de descrição, você pode... Ele aparece 2 linhas de descrições, não necessariamente isso daqui vai aparecer, tá? Então, você pode pôr divórcio em cartórios, tá vendo que nem aparece ali no modelo, né? Porque ele aparece realmente só esse texto do site link. E aqui eu vou pôr divórcio amigável. URL final. O que é isso? É lá o seu blog, tá? O link do seu blog. Então, você vai abrir o seu site, pegar o artigo que você fala especificamente do que você tratou aqui. No caso, se você já tiver um artigo sobre divórcio extrajudicial, você vai por aqui. Senão, você vai criar um, tá? Isso aqui dá para fazer tanto para quem tem domínio próprio, quanto para quem tem um site do Google, tá? Porque lá no Google Sites, você também consegue fazer os seus artigos, tá? E aí você coloca o link aqui. Aí descendo, ele vai mandar você criar outro, tá? Até 2, 3, 4. O ideal é que você preencha todos, tá? Por exemplo, esse meu anúncio de divórcio, o que eu vou colocar? Eu vou segmentar. Eu tô falando de divórcio extrajudicial ou judicial? Né? Se for um anúncio um pouquinho mais amplo, eu posso tratar de divórcio e trazer essas divisões no site links. Então, eu posso fazer um site link de extrajudicial, um de judicial. No terceiro, eu posso colocar aquela opção sobre a profissional ou sobre a advogada. E aí, lá no seu site, tem que ter uma aba sobre isso, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, para ficar mais claro. Deixa eu abrir o meu site aqui no Google. No seu site, tem essas opções aqui, tá? Então, por exemplo, eu coloquei uma aba, eu preciso até arrumar aquilo ali, sobre a profissional. Então, tem aqui uma foto minha, tem uma descrição, né, minha área de atuação, e meus canais de conteúdo, que eu coloco no Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, aí você coloca todos os seus canais, tá? Aí, o que eu faço? Eu pego essa URL aqui e jogo na URL final, tá? Então, esse site link aqui, eu vou falar que é sobre a advogada, tá? Então, vai ficar assim. No 4, eu posso colocar, por exemplo, áreas de atuação que tem a ver com o anúncio. Então, se eu estou falando de divórcio, eu vou ter que fazer uma página que eu descreva tudo que eu faço referente a divórcio, tá? Aí você pode detalhar bem, partilha de bens, você pode informar que a pessoa pode se divorciar mesmo com filhos menores, porque às vezes elas têm dúvida, como que é esse divórcio, e aí você detalha bem lá no seu site, tá? Então, o ideal é que você preencha esses 4 site links
com uma ligação aí bem forte com o seu anúncio, tá bom? E aí eles vão ficar todos aqui, ó. Aí eu preenchi esse outro, aí quando você preencher a opção 2, ele vai aparecer aqui. E o último vai aparecer aqui, tá? E aí, conforme a sua campanha for performando bem e a sua métrica for boa, o seu índice de qualidade for bom, sempre vai aparecer isso daqui no seu anúncio, o que vai fazer com que ele suba lá para a primeira posição, tá? O anúncio ideal, ele é super completo, ele tem os títulos com ligação com a palavra-chave, a descrição é completa, tá? E tem a palavra-chave. Então, a palavra-chave vai basicamente ser a principal aí da sua campanha, tá? Então, a extensão de site link é essa daqui, que é legal para você pôr links que conectam lá com o seu blog, artigos. Então, por isso que eu falo que a produção de conteúdo... Opa, deixa eu voltar aqui. A produção de conteúdo, ela tem que estar ligada à sua campanha, tá? Não adianta nada você colocar uma campanha lá e não ter conteúdo para essa pessoa ver no seu site, né, no seu blog. Ela pode clicar nesse site link, que você fez um artigo bom, tratando sobre o problema que ela tem, porque ela jogou no Google o problema dela, né, a palavra-chave, encontrou o seu anúncio, caiu no seu blog e você descreveu ali um artigo tratando do problema dela, informando como que ela pode solucionar, e aí ela pode se interessar em entrar em contato com você, tá? É bem mais provável que ela faça isso, inclusive, né? No começo da aula, para quem não estava aqui, hoje uma pessoa entrou em contato comigo, informou que viu um anúncio meu, a partir do meu anúncio ela caiu num vídeo meu, que eu não tenho certeza se foi no Instagram ou no YouTube. Então, olha como uma coisa está linkada na outra. Se eu não tivesse feito essa produção de conteúdo, do assunto que ela procurou, provavelmente ela não teria entrado em contato comigo, tá? Pode ser que ela até tenha clicado no meu anúncio, mas aí como ela não achou nada lá de conteúdo, pode ser que ela não entrasse em contato, tá? Então, por isso que eu sempre falo que a produção de conteúdo tem que estar bem ligada também à sua campanha. Eu vou colocar no material para vocês tudo isso que eu estou falando, tá? A extensão de site link, porque é muito nome novo, né? Esses termos aí da plataforma, mas vai ficar tudo no material para vocês, tá? Deixa eu voltar lá. Aí, que mais que tem aqui? Então, essa primeira opção foi o de site link, tá? Extensão de frase de destaque, também é bem legal. O que é? Olha como uma frase de destaque vai aparecer, já tá diferente, não é um link, né? Porque eu não vou linkar nada aqui, mas vai ser uma frase de destaque. O que eu gosto de colocar aqui? Um diferencial, tá? Que nem eu falei, atendimento 100% online, algum diferencial que você tenha, você vai trabalhar isso nessa frase de destaque. Então, desconto, promoção, valor, isso aí eu não vou colocar, tá? Então, aqui, novamente, eu posso colocar isso até a nível de campanha, porque, por exemplo, atendimento 100% online. Eu sempre vou atender de forma online, então eu posso colocar para aparecer em todos os meus anúncios, porque condiz, né, com todos os meus anúncios, tá? Então, sempre você tem que pensar isso. O que eu estou colocando aqui condiz só com um grupo ou condiz com a campanha toda, tá? Então, aqui, no caso, eu vou escolher a campanha, ó, ele vai aparecer só a opção de campanha. E aí, a frase de destaque, eu posso colocar atendimento. Deixa eu ver se cabe aqui, porque ele tem limite de caractere, tá? Outra coisa que eu comentei com vocês ontem, não posso colocar tudo isso daqui em maiúsculo, tá? Em caps lock. Se você fizer isso, ele vai reprovar o seu anúncio, tá? Então, o que eu gosto de fazer? Coloca a primeira letra, né, em maiúsculo, ou se tiver alguma palavra no meio que você queira chamar atenção, coloca também a primeira letra em maiúsculo, tá? Então, vai ficar assim, ó, vai ter o seu anúncio. Aqui não dá para ver direito, mas ele colocou a minha descrição, tá? Aqui vai aparecer a descrição até aqui, e aqui a minha frase de destaque, tá? Então, você vai pôr um diferencial. Também é legal que você coloque todas, porque nem sempre o Google vai mostrar isso daqui. Pode ser que ele mostre só uma, pode ser que ele mostre duas. Então, quanto melhor, quanto mais completo você fizer, melhor, tá? Use também a criatividade, né, nos limites, mas aqui você vai pôr um diferencial seu. Então, você pode pôr atendimento. Eita, a palavra fugiu agora. Personalizado, né? E aí você vai preenchendo isso daqui, tá? Aí você vem em salvar
e ele já vai salvar isso. No caso, eu coloquei, então, a nível de campanha, tá? Então, essa é a minha extensão de frase de destaque. Vou voltar aqui. Vamos à próxima extensão. Esses snippets estruturados é para quem vende produto também, tá? Então, a gente não vai usar isso daqui. Extensão de chamada, você pode colocar ou o seu telefone fixo, mas geralmente é o celular, tá? Então, novamente, eu posso colocar a nível de campanha, porque é o mesmo número, né, que eu tenho celular para atender todos os clientes de todas as minhas sub-áreas, tá? Aí aqui você altera para Brasil, deixa eu ver se ele dá a opção de buscar. Não, só aqui. Altera para Brasil, coloca o seu número de telefone, tá? O que mais que ele traz aqui? Ah, legal. Ele pergunta se você quer colocar que tipo de ação de conversão você quer, né? Aí ele dá algumas opções. Usar configurações da conta, chamadas a partir de anúncio. Chamadas a partir de anúncio é basicamente a mesma coisa, tá? E gerar conversões. Isso daqui é para quem tem já a tag de conversão no site, tá? Eu vou falar com vocês mais para frente. Mas pode deixar nessa primeira opção, tá? Isso daqui é ajuste de lance. Ontem eu falei um pouquinho lá na aula que eu coloquei no YouTube para vocês sobre lance e leilão, tá? Por quê? Porque o Google, ele funciona com essa questão do leilão. É um leilão mesmo, que nem a gente vê na TV, tá? Quem dá mais, quem dá menos, né? Então, aqui ele fala se você quer aumentar o lance do seu leilão para esse anúncio de chamada, e aqui você fala quantos por cento você quer aumentar, tá? Isso aqui vai fazer com que seu anúncio de chamada fique lá no topo do Google, tá bom? Eu particularmente não gosto muito de anúncio só para chamada, porque às vezes a pessoa tá buscando lá e a primeira coisa que ela vê é um telefone. Aí ela liga e ela nem sabe, às vezes, para que ela tá ligando, não sabe direito nem a dúvida que ela tem. Então, eu já testei, tá? É legal que você teste também essa extensão específica para chamadas, tá? E aí você vê se dá certo para você ou não. Aqui, se você não quiser agora no começo, não precisa preencher essa opção de lance, tá? A gente vai falar um pouquinho mais para frente, você pode passar o mouse aqui e verificar a explicação, tá? Todos os campos têm explicações. E aí, então, você vai informar, né, o seu número de telefone, ele vai ficar aqui embaixo, tá? Então, vai aparecer seu anúncio, sua descrição e o seu telefone, tá? E aí, você põe em salvar. Vou voltar de novo. O que mais? Extensão de local. Aí, o que ele vai mostrar aqui, ó? Ele vai puxar o que eu tenho lá na minha ficha cadastral do Google Meu Negócio, tá? Então, ele puxou meu cadastro, esse daqui é o endereço do meu escritório, eu posso selecionar esse. Se eu quiser colocar outro endereço, eu posso. Ó, locais selecionados, eu posso selecionar o local, isso daqui é uma opção nova, não é? Ó, encontrar uma conta do Google Meu Negócio de novo, né, que é a opção que estava, e vincular a uma conta do Google Meu Negócio que eu conheço, né? Então, por exemplo, se eu não tenho ainda, porque como eu falei, não é vinculado, tá? O Google Ads não é vinculado ao Google Meu Negócio. Se eu ainda não tiver um cadastro lá, por exemplo, e o meu sócio tiver já um cadastro específico para ele, eu posso vincular aqui ao endereço que está lá. Ou, por exemplo, se eu faço uma parceria com algum colega advogado, eu posso vincular o cadastro dele, tá? Por isso que eu falo que é legal você primeiro fazer o cadastro lá, mas não é necessário, tá? Então, ele já puxou aqui. Eu vou colocar em selecionar, ele já puxa meu endereço. E aí eu coloco concluído, tá? Ele fala que a sua solicitação para usar os locais foi enviada e aqui vai estar o seu e-mail de cadastro do Google Meu Negócio, tá? Eu vou ter que aprovar isso daqui no meu e-mail, tá? Porque senão qualquer um colocava o cadastro de qualquer pessoa, né? Então você tem que, se você é dono da conta, você entra lá no seu e-mail e autoriza. Se você está fazendo isso em parceria, né, usando o endereço de algum colega parceiro, você pede para ele te autorizar, tá? Então, não vai aparecer aqui ainda, porque eu tenho que entrar lá no meu e-mail para autorizar, tá? Mas assim que eu autorizar,
ele vai constar essa extensão. Então, essa é a de local, tá acabando, vamos lá. Na verdade, eu acho que acabou, né? Essas daqui a gente não vai usar. Então, de afiliados, preço, aplicativo e promoções. Então, são essas extensões que a gente vai utilizar, tá? Utilize e complete todas essas que a gente pode, porque isso aqui vai aumentar a qualidade, o índice de qualidade do seu anúncio, tá? O Google vai entender que você realmente fez tudo completinho e vai priorizar o seu anúncio, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida para criar isso daqui, me fala depois. O material vai estar, né, o passo a passo, a explicação disso daqui também, tá? Se vocês se perderem, porque tem umas palavras novas aqui que eles colocam. Deixa eu voltar para vocês. Quem já tinha campanha aqui? Acho que o Thiago tinha, né? Você já usava essas extensões? A Isa também tem campanha, mas ela não está aqui com a gente hoje. Essa extensão aí é muito legal, né? Porque faz o seu anúncio ficar mais completo. Às vezes a pessoa verifica o seu anúncio e cai no artigo que você está falando realmente sobre aquele problema que ela está procurando. E isso faz com que ela queira entrar em contato com você, porque ela vai perceber que você pode resolver o problema dela. Ah, legal, Ti. Então, adiciona isso na sua campanha. A gente vai marcar os encontros individuais, inclusive para quem já tem a campanha, para eu verificar com vocês como que está essa campanha, que a Isa até me perguntou, eu excluo, eu mantenho a campanha, o que eu faço? Falei, peraí, vamos analisar primeiro, né? Eu vou analisar as métricas, verificar algumas coisas para ver se dá para a gente aproveitar a campanha, tá bom? Então, essa extensão é bem legal para vocês completarem o anúncio de vocês. O que mais? O último ponto de hoje, já são 9h20. Deixa eu ver se vai dar tempo de eu falar com vocês. Eu queria trazer umas métricas principais para quem está iniciando, tá? Tanto para quem já tem a campanha, porque às vezes a gente não se atenta tanto às métricas, né? Porque é muito importante a gente verificar também. Ontem na aula eu falei um pouquinho com vocês, eu falei de clique e impressão, tá? Então, eu acho que ficou bem claro, impressão, toda vez que o seu anúncio aparecer no Google, é uma impressão, tá? Não significa que a pessoa clicou. Então, impressão você tem que ter na sua campanha, tá? Isso significa que a palavra-chave da sua campanha, do seu anúncio, está sendo procurada, né? As pessoas estão pesquisando. Aí você tem um volume de buscas que são as impressões. Então, se você ativar a sua campanha, passar uns dias aí e não tiver nenhuma impressão, aí a gente vai ter que ver o que aconteceu, tá? Porque impressão você tem que ter. Clique pode ser que você não tenha nenhum, mas impressão tem que aparecer alguma coisa. Isso significa que a palavra-chave está tendo o volume de busca, tá? Então, foram essas duas métricas que eu tratei com vocês na aula de ontem. E hoje eu trouxe algumas outras métricas que você precisa saber agora, tá? Deixa eu vir aqui na minha campanha. Então, eu venho sempre em visão geral. Aqui ele já traz algumas coisas, tá? E eu posso alterar essas métricas aqui, tá? Então, as principais são essas duas. Clique e impressão, tá? Todo dia eu dou uma olhadinha nisso daqui. O que mais que ele traz aqui? Isso daqui é para puxar relatório. Aqui, ó. Nessa opção aqui, olha quanta métrica a sua conta tem, tá? Isso aqui você pode ir alterando para ele aparecer aqui, porque ele não cabe tudo, né? Ele dá 4 opções só, né? Eu gosto sempre de deixar da forma que tá aqui, tá? Cliques, impressões, o CPC médio, que é o custo por clique médio, tá? Que eu tô tendo, né, naquele dia, e o custo total, né, da minha campanha no dia. Eu posso puxar isso daqui aqui, ó, ele vai dar um calendário, então eu posso puxar sempre por dia, por semana, por mês, por período, eu posso puxar o período que eu quiser aqui, tá? Claro que você tem que ter a campanha já rodando há algum tempo, né, para puxar um relatório mais completo, tá? Então eu vou deixar só no dia de hoje mesmo. E aqui ele traz algumas métricas pra gente, tá? Eu não vou falar de tudo isso daqui com vocês hoje, porque é muita informação, tá? Eu vou trazer as principais. Então, a gente vai vir aqui em CTR. O que é esse CTR? É a taxa de clique, tá? Ou seja, ele vai fazer um cálculo aqui para você. Quantas impressões você teve
E a partir dessas impressões, quantos cliques você teve? Aí ele vai gerar o seu CTR, tá? Essa sigla aqui não é em português, então não vai fazer muito sentido, mas é taxa de clique, tá? Que significa esse CTR aqui. Por exemplo, a cada 10 impressões, vamos supor que aqui tivesse 10, tá? Então, significa que seu anúncio apareceu 10 vezes lá no Google. Então, a cada 10 impressões, você teve um clique. Então, a cada 10 vezes que o Google jogou o seu anúncio lá na roda, né, para aparecer no buscador, uma pessoa clicou, tá? E aí significa, então, que você teve a taxa de clique, o CTR, de 10%, tá? Ele vai trazer isso em porcentagem. Mais para frente, a gente vai falar o quanto que é legal ter aqui de porcentagem, que significa que a sua campanha está rodando bem, tá? Então, por enquanto, você precisa saber isso, que é uma continha que ele faz aqui de impressões, né? Quantas impressões você teve, quantos cliques e quantos por cento isso corresponde, tá? Porque não adianta nada você ter 1.000 impressões e um clique, é muito pouco, tá? 10 para 1 tá ainda num patamar legal, 10 impressões para um clique. Agora, se tiver muita impressão e pouco clique, aí a gente vai ter que ver o que está acontecendo, tá? E aí essa métrica, então, é o CTR, que é a taxa de clique. Que mais? Que tem aqui? CPC médio, tá? Que é o que ele já traz aqui para a gente, então até ficou 2 vezes. Eu gosto bastante de analisar essa métrica aqui, que é o custo por clique. Custo de clique do quê? Da palavra-chave que está ativa nessa minha campanha ou no meu grupo, tá? E você vai ter que ver, aqui no caso eu estou em visão de campanha, tá? Então ele analisaria a minha campanha num todo, tá? Buscaria todos os meus grupos, todos os meus anúncios, tá? Então é o custo por clique médio que eu estou tendo naquele dia, e aqui você pode puxar o relatório do período que você quiser, tá? E aí, isso aqui é legal você verificar se está muito acima, né, do que você quer, do que você pode desembolsar, se está um valor legal ou se está muito alto, tá? Isso daqui, então, é bem pessoal, uma métrica bem pessoal que você tem que analisar e falar se está dando certo o valor que você está gastando ou não, tá? Que mais? Outras 2 métricas que eu vou falar agora, mas que você tem que saber que ela existe, tá? Mas depois a gente vai destrinchar melhor isso daqui. O índice de qualidade, então, tá? Quando você fizer a sua campanha, provavelmente ele vai aparecer aqui desse ladinho aqui, não tem nada porque essa minha campanha é teste, tá? Ele vai falar que você tem uma pontuação. Essa pontuação que vem aqui, você ignora, tá? Porque não significa o índice de qualidade. Ele traz a pontuação e o índice de qualidade. Pontuação é quando você completa, né? Quando a sua campanha está completa. Nem sempre ela vai estar, por quê? Porque a gente não pode pôr extensão de promoção, extensão de preço, e o Google não sabe disso, né? Ele quer que a gente preencha, mas a gente não pode por conta do código de ética. Então, não significa que a sua campanha está ruim porque você não preencheu essas opções, tá? Então, nem sempre essa porcentagem que ele vai mostrar aqui vai ser condizente, tá? E aí, aqui nesse ponto de exclamação, ele vai te dar algumas dicas, coloca uma extensão de site link, isso vai melhorar o seu desempenho. Aí, às vezes, ele aparece no meu, coloca uma extensão de preço, aí eu dispenso porque não posso, entendeu? Aí aqui, proteja a sua conta. Aí aqui ele fala, atualiza as configurações da sua segmentação por local. Essa é uma dica que ele está dando, Segmentação por local ficará disponível em breve, atualize a configuração, tá? Então, ele fala que as pessoas que têm interesse nas suas regiões de segmentação, até 1º de agosto, caso contrário, a configuração recomendada será aplicada automaticamente. Então, ele está me dando uma dica que eu tenho que fazer essa atualização aqui da minha segmentação por local, tá? Então, ele vai te trazendo algumas dicas aqui, né, ao longo dos dias, nem sempre você vai levar em consideração. Isso não é o índice de qualidade. O índice de qualidade a gente vai verificar num campo específico que eu vou trazer para vocês, mas você tem que saber que existe, então, é uma pontuação de 1 a 10, que o Google vai avaliar mesmo a sua campanha, a sua palavra-chave, seu site, tudo, tá? É um contexto total. Outra métrica que a gente precisa saber é a posição média. Como eu mostrei para vocês lá aqui na nossa busca. O que é posição média? Você vai ter 4 anúncios aqui no começo, que são os melhores, e mais 3 no final. E ele vai te dar essa métrica de posição média. Qual posição que está o seu anúncio? Tá? Isso aqui é legal você ir verificando também
ao longo dos dias, mas quando a sua campanha já estiver rodando há algum tempinho, tá? Por isso que eu vou falar mais lá na frente, mas você tem que saber que existe isso daqui, tá? Então, são essas métricas principais que você precisa para começar, tá? Algumas você ainda não vai verificar agora, porque quem está ativando a conta em 7 dias, muita coisa que não vai dar para analisar completo, mas dá para você ter uma noção, pelo menos. Deixa eu voltar aqui para vocês. Olha, a aula de hoje não ficou tão longa. São 9h30. Bom, hoje era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Quem não assistiu a aula de ontem, assista, porque é só 30 minutos, tá? Quem assiste aqui no ao vivo sabe que eu falo pra caramba. Então, eu tentei enxugar bem a aula de ontem, porque eu regravei, né, o tutorial. Então, é realmente só o passo a passo para você criar o seu grupo e o seu anúncio e já colocar para rodar, tá? A ideia é que você assista, coloque a mão na massa e já ative a sua campanha. Oi? Não vai voltar para a tela, não? Não vou. Vou ficar aqui por enquanto. Então, assista lá a aula. Em seguida, se você precisar, assista de novo essa daqui das extensões, tá? A gente vai disponibilizar para vocês também, junto com o material. E aí, a gente vai começar agora, daqui para frente, a analisar métrica. Vou analisar com vocês de forma individual, para quem já tem campanha também. Dúvidas, quando vocês estiverem aí colocando a mão na massa, pode ser que você trave em algum momento, tá? E é normal para quem está começando a utilizar a plataforma agora, tá? Então, você, se travar em algum momento, me manda uma mensagem que às vezes eu consigo resolver ali na hora com você, ou então você espera, a gente espera o encontro individual, tá? Eu vou começar a fazer essa marcação amanhã com vocês. Dúvida de algum ponto específico que eu falei aqui agora? Para quem já tinha campanha, viu alguma coisa que nunca tinha mexido antes, o Thiago falou que não tinha feito as extensões, né? É bem importante. Querem que eu analise mais algumas campanhas? Falem alguma área de atuação, se vocês quiserem. Para mim, isso até agora ficou claro, né? É aquela coisa, na hora de fazer é que o problema surge. Isso. Mas está bem explicadinho. Perfeito. Eu estou tentando passar para vocês, assim, da forma mais mastigada possível, porque eu sei que aqui cada um está num nível, né, de entendimento da plataforma, que nem eu falei, o Ti e a Isa já têm a campanha, né, as outras meninas, algumas não têm, nunca entraram no Google Ads, então eu tento mastigar, né, da melhor forma possível isso para vocês, realmente pegar na mão e criar com vocês e entender por que você está fazendo cada coisa, né? Porque não adianta nada eu vir aqui e falar, olha, você tem que colocar isso na campanha e eu não explicar o porquê. Porque você não vai conseguir analisar isso lá na frente sozinho, né? Quando você, daqui, sei lá, 6 meses, você for puxar um relatório, se eu não explicar o porquê que você está fazendo cada coisa, você não vai entender o que está dando certo, né? A ideia é que você faça a sua campanha, que nem eu falei ontem na criação do grupo e dos anúncios. Cada versão de anúncio, daquela forma que eu falei, para analisar o que está dando certo. Porque se você fizer os anúncios quase todos iguais, né, mudando ali uma palavra ou outra, você não vai entender o que está performando legal, tá? Ah, legal, Ti. Depois você me fala se você já tem um site, se você já tem um domínio, se você usa o Google, como que você está fazendo esses artigos. Oi, Isa, o site você falou na aula que está gravada, a que eu não assisti? Não, o site, a aula de site eu vou gravar essa semana. Ah, tá. Eu vou gravar essa semana tanto para quem vai usar o Google Sites, quanto para quem vai querer comprar um domínio, tá bom? Uhum. E aí vocês fiquem à vontade. Eu comecei, como eu falei, usando o próprio serviço gratuito da Google, tá? Eu não comprei um domínio aí de primeira, a gente usou o do Google e performava bem, tá? Não significa que você não vai ter resultado na sua campanha. E eu vou mostrar para vocês aqui o meu site do Google, ele ainda está ativo, mas eu quase não uso ele. Para vocês verem que é muito completo, tá? Você consegue colocar todas as informações básicas que a pessoa precisa quando ela cai lá no seu anúncio. Ah, legal, o simulador. A Jéssica, em cima, também está comentando, fazendo uma pergunta. Ah, desculpa, deixa eu ver aqui. Se eu criar um anúncio sem site... Ah, então, Gé, isso daqui você precisa. Tá? Você só vai conseguir criar um anúncio sem site se for um anúncio de chamada, tá? Eu vou, mais para frente, eu vou falar com vocês como que cria isso. Como eu falei, eu não gostei muito de criar um anúncio só para chamada. Porque às vezes a pessoa
joga no Google, né, uma palavra-chave, acha o anúncio de chamada, liga e ela não sabe nem para que ela está ligando, né? Então, eu não gostei muito desse tipo de anúncio. Então, necessariamente, você tem que criar um site, tá? Ou pelo Google de forma gratuita, que aí é super tranquilo, ou então você compra um domínio, se você quiser esperar um pouco mais para frente, que nem a gente fez, tá? A gente esperou um pouquinho aí para comprar um domínio e tudo mais. Até porque fui eu mesmo que fiz tudo, então eu precisava aprender, tá? Porque não dava para delegar isso, não dava para a gente contratar um profissional para fazer isso. Para ser sincera, eu nem busquei orçamento, porque eu falei, não, a nossa prioridade agora é outra, né? A gente estava aí fazendo pós-graduação, fazendo curso, então, às vezes a gente, quem está começando como autônomo, tem que escolher algumas prioridades, né? E gastar naquele momento com um profissional, não desmerecendo o trabalho dele, óbvio, né? Porque um profissional, ele tem que ser remunerado pelo trabalho que ele faz, né? Nós, como advogados, a gente sabe disso, mas naquele momento eu não consegui delegar, tá? Então, você tem que ver o que você pode delegar, o que você não pode. Então, eu fiz do Google Sites primeiro, que é super tranquilo, e depois eu mesma comprei o domínio e desenvolvi, tá? E eu vou fazer essa aula para vocês. Se você quiser comprar um domínio e aprender a criar uma página, né, uma landing page, que é a página específica para anúncio, eu vou mostrar isso para vocês também, é super tranquilo. A plataforma que eu utilizo não precisa saber de programação, porque eu também não sei nada. Não sei nada de programação, HTML, essas coisas difíceis aí do pessoal do TI. Não sei nada, mas dá para criar super tranquilo. Então, assim, quando eu fui criar, eu vi que se eu estudasse um pouquinho, eu não ia precisar desembolsar tanto dinheiro, né? Eu desembolsei ali meu tempo, mas aí eu coloquei na balança o que eu podia gastar e o que eu não podia gastar, tá bom? Então, isso vai de cada um de vocês. Deixa eu mostrar para vocês o meu site do Google. Deixa eu abrir aqui. Esse aqui é o meu domínio próprio, tá? Fui eu que fiz tudo, então algumas coisas eu preciso ajustar ainda, ó. Aqui que tá branco, pra falar a verdade, eu nem sei por quê, porque não tava assim. De uns dias pra cá que ficou assim, então eu vou precisar mexer nisso. Esse meu blog aqui é só de direito de família e sucessões, tá? O Diego, ele atua com tributário, a gente ainda tá desenvolvendo um pra área dele. Então aqui ele é bem simples, tá? Tem um menu aqui. Aqui eu coloquei para a pessoa deixar o e-mail dela e se inscrever na newsletter, que aí eu mando por e-mail, né, os artigos. Aqui aparece todos os meus artigos, né? E aqui uma descrição breve, né, sobre o profissional. Aqui você pode personalizar do jeito que você quiser, colocar uma logo, enfim, dá para fazer bastante coisa. Mas deixa eu mostrar para vocês o do Google. Deixa eu lembrar. É que eu formatei meu computador, eu não sei se eu vou achar, peraí. Porque antes ele ficava salvo aqui. Deixa eu ver se eu acho pelo próprio Google. Como eu tenho o cadastro no Google Meu Negócio, talvez ele puxe por aqui. Porque antes eu usava aqui também. Ó, quando você fizer o Google Meu Negócio, ele vai aparecer assim, tá? Você pode pôr foto, vai aparecer, o Google vai puxar a foto da fachada, né, do seu endereço. Que mais? E aí as informações necessárias, né, que você vai colocar aqui. Deixa eu ver se ele puxa. Ah, tá aqui, ó. Ele puxou aqui. Então, assim, cor, tá? Cores. É bem limitado, mas tem algumas cores que você pode colocar. Tem verde, azul marinho. Se eu não me engano, tem vermelho, roxo, não lembro se é roxo ou lilás, e preto, tá? Pode ser que eles tenham atualizado isso, porque eu criei faz um tempinho. Então, eu não sei se eles ampliaram essa cartela de cores. Aí aqui você coloca, né, o nome do seu escritório, o seu nome, tá? Uma coisa legal, tem o botão do WhatsApp e tem o botão de ligação. Então, assim, é super completo. Você consegue usar só esse Google Sites aqui, se você quiser, tá? Aqui também é a mesma coisa, você coloca o seu nome e o nome do seu escritório. Sua área de atuação, aqui até estava como cível também. Aqui ele puxa o seu horário de funcionamento lá do Google Meu Negócio, tá? Então, ele informa aqui o horário de abertura e de fechamento do seu escritório. De novo, aqui o botão do WhatsApp. Aí aqui você pode colocar sua logo, pode colocar uma foto sua, enfim, no seu escritório. Aqui, ó, tem alguns artigos que eu colocava na época. Então, é super completo, tá? É basicamente igual o domínio que eu comprei. Então, aqui são os artigos.
mais que tem aqui? E aqui é a descrição da sua área de atuação, o que você faz, tá? A descrição dos seus serviços. Aí eu descrevi aqui tudo que eu faço, né, na área de família e sucessões. Então você pode pôr assim, a sub-área, né, e o que você faz. Aí você descreve aqui embaixo o que você faz, para ficar bem completo. Mas que ele mostra aqui, depoimentos, o que é isso aqui? Lá no Google Meu Negócio, as pessoas podem te avaliar, tá? E aí vai aparecer aqui também, ele vai puxar isso daqui, vai linkar. Então, é legal isso daqui também, aparece os depoimentos que estão lá. O que mais? Aqui é um textinho, né, que você pode escrever, sua área de atuação, se você é especialista. O que mais? Pode pôr de novo o WhatsApp, né, que você atende de forma online ou presencial, que você põe um resuminho, né, da sua advocacia. Galeria, você pode pôr algumas fotos aqui, eu coloquei fotos do escritório, enfim, algumas coisas aqui. Da minha Quando eu mesa. comecei. Então, quando eu comecei, eu não tinha foto, né? Que foto que eu vou pôr? Aí eu fiz algumas artes aí no Canva mesmo, né? Para quem não conhece o Canva, depois me fala que eu mostro para vocês. Fiz algumas artes lá no Canva para pôr, depois eu tirei algumas fotos. E aqui, por último, ele aparece no Google Maps, tá? Ele puxa o seu endereço para a pessoa entrar em contato. Então, assim, é super completa a página. E aí, o que aparece aqui no final? O seu contato, né? Seu telefone, o botão para ligar, o botão para o Google Maps, tá? O endereço completo e o horário de funcionamento, tá? Que ele puxa tudo lá do Google Meu Negócio, tá bom? Então, é isso aqui que vai ser a sua página, ou seja, tem tudo o que a pessoa precisa, né? Porém, não é tão segmentada, tá? Como eu falei, aqui tem vários artigos, né, da minha área de atuação. Não dá para eu fazer uma página específica, por exemplo, só para divórcio, eu tenho que fazer uma coisa um pouquinho mais ampla, mas aqui tá falando, ó, que eu atuo também com divórcio, tá? Então, eu coloquei bem detalhado aqui na parte dos serviços, porque se a pessoa colocar qualquer uma dessas palavras-chave lá, ela vai bater e vai estar aqui na minha página também, tá? Então, é um pouquinho mais amplo, mas mesmo assim dá certo para você usar, tá? A Thalita comentou que parece que ela fez o site dela, mas ela estava com alguma dificuldade, né? A gente pode falar disso também no individual, mas eu vou gravar para vocês como que constrói isso, como que cria, mas é bem simples mesmo, tá? Então, era isso, gente, para hoje. Dá aí para vocês, no final de semana, assistirem as aulas e já colocar para rodar a campanha, tá? Essa aula do Google, específica do site do Google, eu vou gravar já para disponibilizar para vocês, para quem não tem site, tá? Então, você precisa de um site. Então, pelo menos você faz esse do Google, que é de gratuito, né, de graça, e você consegue colocar todas as suas informações lá e já dá para você começar com a campanha, tá bom? Alguma dúvida, gente? Por enquanto, não, Isa. Tá, perfeito. Como eu falei, quando vocês forem colocar a mão na massa, vai surgir, né? Vão surgir dúvidas, então vocês separem essas dúvidas, tá? Pode mandar lá no grupo do Telegram também, às vezes a gente se ajuda, enfim. E aí a gente vai conversando, tá bom? Certo, tá bom. Quinta-feira, então, temos a nossa próxima aula, tá? Como eu falei agora, a gente vai mais analisar métrica, tá? Por isso que eu preciso que vocês coloquem a campanha para rodar, né, o mais rápido possível para a gente conseguir evoluir, tá? E aí eu vou mandar também os encontros individuais, tá? Se vocês tiverem algum problema com data e horário, me chama no particular para a gente alinhar isso, né? As meninas que estão fazendo pós, as meninas que têm filho também, então, às vezes a gente precisa alinhar esses horários, tá? O Thiago falando sobre o blog. Por enquanto eu não tenho blog, publico pelo Instagram. Então, o problema é que, assim, a plataforma do Google, se você colocar o link lá do seu Instagram, vai dar alguma incompatibilidade, tá? Ele vai aceitar, só que pode ser que daqui um tempo ele reprove seu anúncio. Porque o Instagram não é da Google. Se fosse o Facebook, por exemplo, eu ia falar, beleza, porque o Facebook é do Instagram, né? Um comprou o outro ali. Mas o Google é a parte. Então, ele vai dar uma incompatibilidade, tá? Há muito tempo atrás, ele reprovou o meu com a minha página do Facebook.
página do Facebook. Então, assim, ele não gosta que você utilize outra plataforma que não seja do Google. Por isso que eu falo, é melhor criar um site do Google gratuito, porque ele vai deixar você rodar a sua campanha lá e não vai reprovar, tá? Eu sei que ele não vai reprovar. Agora, se você colocar link de página do Facebook, né, mesmo se for a sua página profissional, ele vai reprovar em algum momento aquilo, tá? Por isso que é legal que você faça o seu site, mesmo ele sendo um pouquinho limitado, né, no Google, mas dá certo pelo menos para você colocar a sua campanha para rodar, tá? Como eu falei para vocês na última aula, se vocês tiverem dúvida de produção de conteúdo, atendimento a cliente, a ideia é que a gente, né, fale sobre a plataforma, sobre o treinamento específico, né, no Google Ads, mas que a gente troque experiências também, né? Até na última aula a gente ficou conversando aqui sobre experiência mesmo de atendimento ao cliente, cobrança de consultoria. Como eu falei, cada um aqui está num lugar, né? Atende numa cidade grande, uma cidade um pouco menor, então é legal que a gente compartilhe isso para a gente ver o que dá certo, o que não dá certo. Às vezes você testa alguma coisa com um colega que compartilhou e dá certo. Então, vocês podem trazer também isso aqui para esse canal, né, de comunicação nosso, não só dúvidas sobre a plataforma, mas também sobre o dia a dia da advocacia, né? Porque não adianta nada o cliente encontrar o seu anúncio, clicar no seu anúncio, cair na sua página, entrar em contato com você, mas você não conseguir abordar esse cliente da melhor forma possível, né? Aí não vai fechar a conta, tá? Então, vocês podem trazer esse tema. Como eu falei, tem as meninas que ainda não estão 100% como autônomas, né? Elas são associadas a um escritório e estão fazendo essa transição. Tem pessoas aqui que já atuam de forma autônoma, então já tem uma experiência mais com atendimento. Então, vocês podem trazer essa discussão sempre aqui no final das nossas aulas, tá? Aí a gente estende um pouquinho para ficar conversando, que vocês já perceberam que eu falo pra caramba, né? A ideia é que a gente tenha essa troca mesmo, tá? Certo, Isa. Bom, por hoje é só. Amanhã, então, eu vou organizar tudo para enviar para vocês, tá? Se por acaso vocês não receberem no e-mail de novo, Ti, eu te mandei no e-mail que você pediu para alterar, tá? Eu mandei todas as planilhas. Se eu não me engano, são umas 6 ou 7 planilhas. Só verifica se você recebeu, tá? Porque eu não sei se às vezes está caindo no spam ou se realmente não está chegando, vocês me avisem, tá bom? É isso, então, gente. Boa noite, bom resto de semana para vocês. Que seja muito produtivo, tá? Em todas as áreas, tanto na parte do marketing quanto na atuação específica, tá? De cada um. Tchau, tchau. Tchau, Isa. Obrigada. Boa noite. Até quinta-feira. Até, tchau.